Hoje eu estava falando com a Grace e com os irmãos. A Grace já pregou tudo. Eles já pavimentaram um trecho aqui para a gente estar percorrendo essa noite. E é muito bom isso, porque a gente olha e a gente vê a unidade, a forma que o Espírito vai se movendo, e aquele que está sensível a Ele, Ele vai comunicando e Ele vai falando, e a gente vai entendendo, é isso que tu estás falando. E eu fiquei muito feliz quando eu vi a Grace ministrar hoje pela manhã, o Alejandro falando à tarde sobre a mente, e é isso que nós precisamos entender. Deus está falando. Ele está falando em tudo. Ele está sinalizando para nós. Por isso eu quero dizer para você, evite levantar quando está acontecendo as ministrações. Porque às vezes um segundo que a gente levanta e sai, a gente perde aquele momento profético, aquele momento que poderia mudar, fazer toda uma diferença, a gente perdeu por conta de um copinho de água ou uma ida até o banheiro. Então evite levantar, só o extremo necessário, para que você possa receber tudo aquilo que Deus tem para você nessa noite, que Deus tem para nós. Amém? Eu falei esse texto de Romanos porque essa palavra, ela é uma palavra rema. Quando eu ouvi a pastora Vanessa falar aqui, que aquela palavra que ela trouxe, né, na segunda-feira à noite, era uma palavra rema para ela. E ela sabia muito bem quando era uma palavra rema. E essa palavra o Senhor me deu já há uma década. Eu venho falando já há uma década dessa palavra. Quem anda perto de mim sabe. Eu falo muito dessa palavra. Por quê? Porque o Senhor falou muito comigo quando Ele me trouxe essa palavra. Porque Ele me fez entender que o que eu entendo, eu desfruto. E o que eu não entendo, eu não desfruto. Nosso pastor fala isso direto. E tudo começa na mente, no campo da mente, no campo do pensamento. Tudo começa por aqui. Então essa palavra, ela tem feito um rebuliço dentro de mim. E não tem como eu passar por ela e não citá-la, de tão forte que ela é. E quando eu fui estudar essa palavra, eu vi que essa palavra, ela é um parâmetro de Paulo para uma igreja que tinha se convertido em Roma pós-Pentecostes. Então aquela igreja, ela precisava de um parâmetro, um modelo para seguir. E aí Paulo traz esse texto falando de um rogo. Um rogo não é um pedido, é quase como uma exclamação, pelo amor de Deus. Eu peço a vocês, pelo amor de Deus, um rogo é além de um pedido. Que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Por que Paulo usou esse termo? Porque aquele povo, ele estava acostumado a oferecer os seus corpos em orgia, em sacrifícios da imoralidade, da promiscuidade, de mais alto escalão. Então esse povo agora, ele tinha se convertido. Então era a linguagem que ele entendia. Então, para que eles começassem a servir a Deus com inteireza de coração, corpo e alma, Paulo traz esse rogo para eles. E aí fala para eles: e não vos conformeis. Ou seja, não toma forma do que vocês estão vendo, daquilo que vocês sabem, daquilo que está acontecendo. Não toma forma do que está lá fora. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Um verbo imperativo, no sentido de uma ordem. Transformai-vos. Não tem segundo termo. Transformai-vos. Por aonde? Pela renovação do vosso entendimento. A nossa mente só será renovada pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz o entendimento e que vai nos lavando, vai tirando o xixi, como nós vimos hoje aqui, muito bem explicado e demonstrado. E vai tornando puro aquilo que um dia foi contaminado, ou seja, a nossa mente, o nosso entendimento. Então,
Eu creio que essa é uma palavra que é para nós como igreja. Transformai-vos pela renovação, mergulhem na palavra, mergulhem em conhecer o Senhor, em conhecer a profundidade da palavra de Deus, para que vocês possam experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Não fiquem nem na boa e nem na agradável, mas cheguem na perfeita vontade de Deus para cada um de vocês. Então que nós possamos nessa noite guardar essa palavra no nosso coração. Talvez você está olhando ali, ela não está nesse texto. Mas eu sempre gosto de trazer essa palavra, porque essa palavra é uma palavra rema. É como se fosse um start para mim e para você. Para que nós possamos entender o tempo que nós estamos vivendo, o contexto que nós estamos vivendo, tudo aquilo que nós estamos recebendo aqui. Deixa eu falar para você, a escola termina no sábado. Alguns no sábado já vão se deparar com a sua realidade. Alguns no domingo, alguns na segunda. Aí começou a escola para vocês. Ué, não terminou? Não. Começou. Porque aí nós vamos começar a colocar em prática aquilo que a gente vem ouvindo desde segunda-feira aqui. Aprender como ter um coração segundo o coração de Deus. Passar pelas provações, passar pelo que Davi passou, sabe? Aprendendo a se submeter à liderança, aprendendo a se submeter à vontade de Deus, aprendendo a estar contente lá no pasto, cuidando das ovelhas, enquanto os irmãos estavam na mídia. Então muitos de nós vamos se encontrar com essa palavra lá na semana que vem. E qual é a resposta que nós demos se nós não tivermos uma mentalidade renovada por essas palavras, por essa cachoeira de palavra que está sendo liberada nesse lugar? Quando a gente tiver que colocar em prática, quando as situações acontecerem e nós precisarmos exercitar a palavra que nós ouvimos aqui. Sabe, quando o Satanás bater na porta, quando as iniquidades, quando as maldições familiares que vêm de geração em geração bater na nossa porta e nós olhar e nós identificar, o que nós vamos fazer? Nós vamos sair correndo? Ou nós vamos ceder? Ou nós vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu aqui? Usar a nossa identidade de filho de Deus, o número de CPF que nós recebemos, uma mentalidade renovada e vamos para cima, como diz o pastor. Vamos para cima. Porque é para isso, eu acredito que é para isso que você veio para cá. Você não veio fazer essa escola apenas por fazer. Fazer uma escola, uma semana na casa do oleiro, nas mãos do oleiro, sendo moldado. Gente, a moldagem não é fácil. Não é fácil. E tem um sentido muito figurado. O vaso do oleiro, o vaso nas mãos do oleiro. Porque o oleiro molda o vaso com a mão por dentro do vaso. É por dentro, não é por fora. Quando você olha um vaso, você pensa que aquele vaso foi moldado por fora ou foi colocado numa forma. Não, ele passou pelos processos. E o oleiro, para formar o vaso, ele coloca a mão por dentro. E ele vai moldando por dentro. Ali ele encontra muitas coisas. Ele encontra muitas farpinhas, muitos pedacinhos de madeira, muitas pedrinhas, que se deixar racha o vaso depois na secagem. Traz isso para a sua vida. O oleiro está aí com a mão por dentro. Tem hora que você diz, meu Deus, que dor. Meu Deus, como está forte. E agora que vergonha. Eu vou ter que confessar. Eu vou ter que confessar toda essa sujeira que está dentro de mim. Porque quando nós nos arrependemos, nós pedimos perdão para Deus, nós somos perdoados. A profeta Graciela falou aqui, pecado confessado é pecado perdoado. Agora pecado oculto é pecado condenado. Porque aquele que condena, aquele que acusa e condena no nosso ouvido 24 horas. Então Tiago fala
Confessai as vossas culpas uns para os outros, para serem curados. Nos arrependemos e pedimos perdão para Deus e somos perdoados. Confessamos as nossas culpas uns para os outros. Não é para qualquer outros. Não é para botar no Facebook, no Instagram, não é para botar na rede social. Mas procura alguém que exerça uma liderança séria sobre a sua vida e abra e confesse para que você seja curado. E isso é o entendimento. Então nós precisamos ter o nosso entendimento. Amém? Agora sim, abra a sua Bíblia em Mateus 24, 12. Aleluia, Jesus. Aleluias. Mateus 24, 12. Falando dos nossos dias atuais. Os dias que nós estamos vivendo. Que diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa tradução aqui que eu tenho é a NVI, ela fala maldade, mas você já vai entender que está falando da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade se trata de ilegalidade. A ausência do amor, ela tem potencializado a iniquidade. Ou é a iniquidade que tem potencializado a falta de amor? Quanta falta de amor! E quando eu falo de falta de amor, não é o amor entre duas pessoas, não, é o amor de familiar, é o amor de pai e filhos. Hoje uma pessoa perde a vida por causa de um tênis, porque não tem mais amor. As pessoas não amam mais, elas não se deixam mover pelo amor. E a iniquidade tem crescido tanto, e o amor de quase todos tem se esfriado. E por conta desse quase todos ter se esfriado, dentro da igreja, hoje a gente vê uma grande parte de pessoas que não conseguem mais amar a Deus, amar a igreja, amar a obra do Senhor, amar o seu irmão, amar a sua liderança. E ela está sendo movida por uma raiz de iniquidade muitas vezes e ela não sabe. A profeta Graciela também falou aqui, a iniquidade é um mistério, é algo que a gente não vê. E nós já vamos entender por que a gente não vê. A iniquidade, pastora, é bíblica? É, queridos. Nós vamos encontrar, aqui nós vamos discorrer a Bíblia e nós vamos ver como nós vamos encontrar a iniquidade, a palavra iniquidade. Nós vamos entender o que ela quer dizer. Ela está mais ou menos, uma contagem há um tempo atrás, mais ou menos 234 vezes na Bíblia, a iniquidade. E uma grande parte dela no Novo Testamento, Jesus se referindo à iniquidade e à maldade do homem. Iniquidade é uma palavra, ela tem duas traduções. Ela tem uma tradução no hebraico e uma tradução no grego. No hebraico é avar, que quer dizer caráter reprovável, torcido. É algo que foi torcido, é algo que foi descaracterizado. A iniquidade, ela corrompe, ela perverte, ela distorce e deforma. Essa é a função da iniquidade. No grego, ela quer dizer anomia, que quer falar desprovido de lei. Você conhece alguém que não consegue se sujeitar à lei de espécie nenhuma?
Lei de trânsito, lei civil, lei eclesiástica, lei familiar, de regra nenhuma, não consegue se sujeitar. Você conhece alguém que não consegue esperar o sinal abrir, passa no vermelho? Você conhece alguém que a placa de trânsito está a 80 km por hora e não consegue andar nos 80 km por hora? E para sua surpresa, de vez em quando chega uma multinha. Consequência de um ato reprovável. Nós vamos ver a diferença. Pastora, mas pecado, iniquidade, transgressão, é tudo a mesma coisa? Não. Elas têm todas um fim em si mesma. Mas elas são diferentes, elas têm um caráter diferenciado. O pecado é um ato inconsciente. Algumas traduções, elas nos explicam que é um erro de alvo, né? Errou o alvo. Quantos aqui já ouviram falar? Pecado é errou o alvo. Realmente, porque é algo inconsciente. De repente você não sabia que aquilo era errado. De repente você não sabia que não podia passar no sinal vermelho. E você passou. Aí veio uma multa e avisou você. Agora você já sabe. Agora você já está sabendo. O que é transgressão? É um ato consciente. Você já sabia que não podia passar naquele sinal vermelho e você passou mesmo assim, por um monte de conveniência que favorecia você. Então você passou por ali e você transgrediu a lei. Você cometeu uma transgressão. E o que isso tem a ver com a iniquidade? Você passou a primeira vez, você não sabia. Você passou a segunda vez, já sabendo. Mas não tinha nenhum guarda perto, ninguém viu, não aconteceu nada de trágico, nem um acidente, nem um atropelamento, não aconteceu nada. Então você repete. De repente, não aconteceu nada de novo. Você continua furando o sinal. Eu estou usando um exemplo básico aqui, que hoje tanto mulher como homem vive no volante. Para que nós possamos entender, para que fique bem claro. Você passou de novo. E de novo. E de novo. Sabe o que aconteceu? Cauterizou a sua mente. O seu consciente está cauterizado. É isso que o mundo está fazendo hoje, irmãos. Está tentando normalizar o que não é normal. Hoje alguém falou aqui que estão querendo legalizar a pedofilia. O aborto já foi, né? Em alguns países. Os casamentos, que para mim não é casamento, é uma união de pares. Para Deus também não é. Então tem coisas que o homem está tentando fazer com que fique normal, só que é anormal. E aí o seu consciente cauterizou. Sabe o que é um consciente cauterizado? Uma consciência cauterizada? O Espírito Santo fala, irmão. Ele fala quando nós estamos para fazer algo errado. Ele fala. É aquele sinal amarelo que acende no painel do nosso carro avisando que o combustível vai acabar. Se nós abastecermos, tudo bem. Agora, se nós não dermos importância, o que vai acontecer? Foi avisado ou não foi? O Espírito Santo nos avisa. Perigo, 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 perigo. A consciência cauterizada não escuta o perigo. E ela vai. E para ela passou a ser normal. Ou seja, não é mais um pecado, não é mais uma transgressão, agora é uma iniquidade. Por que é iniquidade? Vai passar para outra geração. Josué Gonçalves diz que um corrupto,
Ele não nasce quando ele não surge quando ele vai para a escola, quando ele aprende com os maus exemplos, quando ele é influenciado no colégio, na educação, na faculdade. Não, o corrupto ele surge no banco traseiro do seu carro. O seu filho, quando vê você furar um sinal, o corrupto nasce no banco traseiro do seu carro. Quando vê você xingar alguém que cruzou a sua frente, ele está ali e ele está vendo. Você pensa que quando ele crescer ele vai fazer diferente? Só se você se arrepender, como nós estamos tendo a oportunidade de nos arrepender aqui e pavimentar uma estrada diferente para os nossos filhos. Porque senão a tendência deles repetirem é muito grande. Amém? Ficou claro o que é pecado, transgressão, iniquidade? Iniquidade é a raiz de toda maldade. Você viu que a iniquidade ela tem alguns sinônimos? E um deles é a maldade. A maldade do coração do homem. Jeremias 17 fala, tá tudo ali na apostila, tá, gente? Fala que a maldade ela tá no coração do homem. Já, né? Olha na apostila, né, irmão? A maldade, ela está no coração do homem. É do coração do homem que saem as impurezas, os adultérios, os pecados mais terríveis. É do coração do homem. Por isso que o homem precisa ter uma mente renovada, transformada pela palavra de Deus. Ele precisa, esse cenário que a profeta fez aqui é muito real, gente. Nós precisamos, sabe, nos encher da palavra. A palavra ela tem esse poder aqui de transformar aquilo que está contaminado dentro de nós, a nossa vontade contaminada. Há uma vontade contaminada dentro de cada um de nós. Se nós não nos enchermos da palavra de Deus, se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus diariamente, constantemente, sabe o que vai acontecer? A tendência é nós nos contaminar cada vez mais e contaminar quem está ao nosso redor. A iniquidade ela é muito mais séria do que a gente imagina. Que nós não podemos tratar com levianidade ou leviandade, como se encaixar melhor, algo tão sério. Nós precisamos tratar com veracidade. Dá importância, sabe por quê? Porque Satanás ele age com fúria. Satanás ele age com fúria. Ele tem raiva, ele tem ódio, ele quer nos destruir. Ele é o nosso inimigo, não dá para negociar com ele. Não dá para negociar. Ele quer nos destruir por toda a lei. Então nós precisamos nos purificar. E se a gente vê que está ficando um pouquinho tordadinha a água, meio amarelinha, mais água, mais água, mais água, mais palavra, mais palavra, mais palavra, mais oração, mais renúncia, mais jejum, mais arrependimento, mais pedido de perdão. Quanto mais, melhor. Para que nós possamos, para que de dentro de nós possa fluir realmente um rio de águas vivas. E não um rio de água tordada, aquela água suja que não dá para matar a sede de ninguém. Se formos ainda querer matar a sede de alguém, vamos matar aquela pessoa. Não a sede, mas matar a pessoa. Tem muita gente querendo matar a sede do outro com água suja. Água contaminada, água tordada. Por falta de palavra. Por falta de oração, por falta de busca, por falta de santidade, por falta de jejum, por falta de renúncia, por falta de morte, por falta de cruz. Hoje eu ouvi a Grace falar algo e eu anotei aqui, porque eu sempre falo que a moeda no reino do Espírito é o sangue.
A moeda é o sangue, a linguagem é a honra. E hoje eu aprendi que a chave do reino é o arrependimento. Tripé para nós como igreja do Senhor desse último tempo. O Senhor não vai fazer nada, irmãos, através de nós que não fizerem nós primeiro. Primeiro Ele vai limpar essa água aqui, para quando essa água começar a transbordar, ela sair apta para beber, apta, limpa. Água suja não mata a sede de ninguém. Água suja mata os outros, contamina os outros. Aleluias. Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Abre. Se tu abrires, eu entrarei, eu ceiarei contigo. Sabe o que fala de ceia? Ceia fala de mesa, fala de comunhão, fala de intimidade. Ceia vai muito além daquilo que a gente imagina. O mundo espiritual, ele é portas. Portas que foram abertas. Portas que eu abri. Hoje nós temos a oportunidade. Irmãos, essa oportunidade, essa escola é uma oportunidade rica. Que nós temos de fechar a porta na cara do diabo. Para que os nossos filhos não tenham que sofrer o que a gente já sofreu. O que eu e você vencer hoje, os nossos filhos não vão precisar vencer. Mas a porta que eu não quiser fechar, os meus filhos vão ter que fechar lá na frente. Então cabe a mim e a você fechar ou abrir. É porta. Ou eu abro ou eu fecho. Abro para Jesus. Abro para a libertação. Abro para a salvação. Abro para a transformação. Abro para o arrependimento. Abro para a cura. E fecho para o inferno. Fecho para as trevas. Como eu fecho as portas para as trevas, pastora? Me arrependendo, confessando meus pecados, confessando os pecados dos meus antepassados. Ah, mas eu nem sei qual era. Não interessa, no meio da dúvida, pede perdão. A gente não sabe. Alguém aqui perguntou quem lembra do seu bisavô. Eu não lembro nem do meu avô. Quanto mais do bisavô. Quanto mais do tataravô. Então, no meio da dúvida, já que está na Bíblia, então eu peço perdão. Então pede perdão, irmão. Pede perdão. Aí aonde que eu tenho que pedir perdão pelo pecado? Eu tenho que me arrepender pelo meu pecado. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Neemias, antes de começar a restauração dos muros, ele chora amargamente. Ele vai diante de Deus e ele pede perdão pelos meus pecados e os pecados da minha família. Perdoa os nossos pecados. Nós pecamos contra ti. Não importa. Não importa. Abre a tua Bíblia comigo em Êxodo. Êxodo 20. Capítulo 20. Eu vou ler com você no verso 1, porque é interessante que a gente entenda onde está esse texto. Já foi falado muito aqui hoje sobre idolatria, mas é muito importante que nós entendemos que os 10 mandamentos foram nos dados dentro de um contexto de idolatria. Verso 1. E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. 3. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu,
o Senhor, o teu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Dentro de um contexto de idolatria, Deus está falando: não se dobrem diante de outros deuses. Quando a gente fala de deuses, a gente já faz até uma ideia, né? Das santas, das esculturas, das imagens. Mas deixa eu falar para você, tem muitos deuses na nossa vida que não são as esculturas, que não são as imagens, que não são os santos. Tem muitos deuses na nossa vida que estão governando a nossa vida e estão nos tornando cegos, surdos, mudos. Tem mãos, não apalpa, tem olho, mas não enxerga. Tem muitas pessoas, tem muitos homens que o Deus deles é o carro deles. Sabia? Tem muitos homens, líderes, que o Deus deles é o ministério deles. O ministério deles. Tem muitas mulheres que têm problema de engravidar e oram, clamam a Deus. E Deus abre a madre e elas geram um filho, e aquele filho passa a ser o Deus delas. E Deus está dizendo: não se dobre diante de outros deuses. Tem mulher que o marido é o Deus dela. Tem homem que a mulher é o Deus dele. Tem família que os filhos são os deuses deles. E assim nós estamos, seguindo na ignorância. Por isso, a ordem para nós nessa noite é: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação. Renova essa mente. Como que se renova uma mente? Pela água, pela palavra. A água lava, ela limpa, ela purifica. Nós temos que ter uma mente transformada pelo Espírito de Deus. Nós viemos para Jesus, a gente se converteu e a gente quer continuar com a mesma mentalidade do mundo. Nós queremos continuar da mesma forma. Deixa eu falar para você, nós precisamos nascer de novo. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele fala para Nicodemos que Nicodemos tem que nascer de novo. E ele fala também que quando nós nascemos de novo, nós vimos o reino. Mas para acessar o reino, nós precisamos nascer na água e no Espírito. A água vai transformar a nossa mente. A água, que é a palavra de Deus, vai transformar. Sabe o que é transformar? Sabe o que é? É transformar. Ou seja, formar novamente. É formar de novo. A nossa mente, o pecado deformou. O mundo deformou, os vícios deformaram. A nossa mente é totalmente deformada. Por isso que nós, para vir para Jesus, nós precisamos de uma transformação na nossa mentalidade. Deixa eu falar para você, vou repetir para você. Satanás é irado. O diabo, ele não é bonzinho, não dá para fazer acordo com ele, irmão. É verdade. Não dá para fazer acordo. Nós não temos acordo. Nós não temos aliança com ele. Nós não temos aliança com nada que é das trevas. Nós não podemos ter. Porque nós temos uma aliança eterna. Nós temos uma aliança eterna com o Senhor. Então nós não podemos ter uma aliança com as trevas, porque nós temos uma aliança com o Senhor. E é como foi falado aqui também, ele tem ciúme de nós. Viu o que ele falou na palavra? Eu sou Deus zeloso. Sabe o que é esse zeloso? Eu sou um Deus ciumento. Então, eu não divido vocês com ninguém. É isso que ele está falando. Eu não divido vocês com ninguém.
A gente fala tanto de iniquidade, a gente fala tanto de idolatria, a gente fala tanto de destruição, como a gente tem visto as pessoas sendo destruídas. Eu estava numa reunião há alguns dias atrás. Vou falar de algo que talvez você ouviu. Nós íamos ministrar um culto de casais no sábado no Mevan. E na quarta-feira eu estava nessa reunião. E aí a menina que estava conduzindo a reunião, ela falou: busca alguém para orar. E veio uma moça em direção a mim. Ela pediu ainda que nós não orássemos com pessoas que a gente está acostumado, deixasse o Espírito Santo fluir. Pessoas que a gente não está acostumado, né? Que não sabe, não nos conhece. E veio uma moça na minha direção. E ela olhou para mim e ela disse: pastora, o que a senhora gostaria que eu orasse? Aí eu olhei para aquela moça. E o Espírito Santo me trouxe algo que eu tinha assistido naquela tarde. E que eu tinha ficado assim muito comovida. Que foi com a morte de uma moça chamada Carol Heller, que até naquela quarta tarde eu não a conhecia. Eu nunca tinha visto aquela moça, mas eu vi aquela reportagem, aquela cena falou muito comigo, porque foi uma moça que tirou a própria vida. Ela era assessora ou, sei lá, simpatizante, não sei o que lá, do Bolsonaro. Ela andava com o presidente Bolsonaro, né, na época que ele exercia, e ainda continuou sendo um tipo de assessora dele. E essa moça tinha um envolvimento drástico com a homossexualidade. Pois eu fui estudar um pouquinho sobre ela, porque foi muito forte para mim aquela história. E aquela moça tirou a vida uma noite antes. E fazia 30 dias que ela tinha se convertido. Fazia 30 dias que ela tinha entregado a vida para Jesus. E quando eu vi essa reportagem, eu fiquei tão comovida. Eu chorei diante daquela cena, porque eu imaginei aquela família. Eu comecei a pensar, não nela, mas eu comecei a pensar na família. Numa família, a Carol era um produto de uma família disfuncional. O que aconteceu naquela trajetória, naquela jornada, a gente não sabe. Eu, pelo menos, não sei. Mas levou aquela moça a tirar a vida. E eu disse: Jesus, mas ela tinha entregado a vida dela para ti. Como ela cometeu suicídio, Senhor? Ela tinha entregado a vida dela para ti. E daí o Senhor falou ao meu coração: o lugar que aquela moça estava, os lugares que ela acessou, eu recolhi ela, porque ela não ia suportar a pressão. A pressão, porque aqueles movimentos iam pressioná-la de uma certa forma, já estavam pressionando. Depois eu fui ver alguns documentários a respeito disso, a respeito da vida dela, e ela estava sofrendo uma represária muito grande por conta do empoderamento feminino e outros movimentos que tem, e chegou até ela. Então quer dizer, ela comprou uma briga gigante. Satanás é furioso, é irado, se revoltou contra aquela moça, disse que ela não tinha mais paz, ela não podia dormir, ela não podia trabalhar, ela perdeu a vida dela, ela entregou a vida para Jesus e perdeu a vida. Glória a Deus, né? Por isso. E naquele dia, naquele momento que aquela moça pediu para mim o que eu queria que ela orasse, eu falei para ela: querida, vamos orar para nós entender, temos discernimento do que está acontecendo no mundo. Vamos orar para que o Espírito Santo nos revele, para que nós tenhamos discernimento. É cheia, é guerra, é morte, é suicídio, é assassinato, é aborto, é muita coisa acontecendo. Deus está comunicando com a igreja.
Deus está falando, então vamos orar. E nós começamos a orar. E a nossa oração intensificou, assim. Foi muito lindo o que Jesus fez ali. E é isso que a igreja, nós temos pedido tantas coisas. Temos pedido discernimento. Nós temos pedido tanta coisa. Nós temos orado por tanta coisa. Vamos começar a buscar discernimento. Vamos buscar, é tempo da igreja despertar. Desperta tu que dormes. Desperta e Cristo te esclarecerá. Tem muita coisa que vai ser esclarecida para a igreja nesse último tempo, mas a igreja precisa despertar dessa letargia, desse sono, dessa mornez que estamos vivendo. Sabe quando eu comecei a falar sobre iniquidade? Em salas de aconselhamento, a gente começou a atender muitas pessoas. Muitos líderes, muitos pastores, muitas pastoras caindo em adultério, caindo em masturbação, divórcio, separação dentro da igreja. E nós começamos a receber, isso foi em 2018. E eu comecei a me assustar, e eu disse para o meu marido, eu disse, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O divórcio está parecendo algo normal dentro da igreja. O divórcio, o adultério está parecendo algo normal dentro da igreja. Nem falo de fora, eu estou falando da igreja, porque a gente atende pessoas da igreja. E um dia nós atendemos uma pessoa que a gente ama muito, e que estava nessa condição, e aquela noite eu chorei. Eu disse, Deus, o que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo? Eu preciso saber, Jesus. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso de uma luz, eu preciso de uma orientação. E aí essa palavra soou muito forte no meu espírito. Iniquidade. E eu falei, iniquidade. E eu acordei e eu falei para o Sirlei, e nós começamos a estudar sobre iniquidade. E deixa eu falar para você. A idolatria é a raiz de toda a imoralidade. Tem muitas pessoas, tem muitas famílias hoje sofrendo por conta desse pecado aqui. E está recebendo a visitação e não está se dando conta. Porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. É para matar tudo, pastor? É para exterminar tudo? Não, Ele está buscando alguém que se coloque na brecha. Só duas qualidades de homem Deus procura na Bíblia: verdadeiros adoradores e um homem que se coloque na brecha. Esse Ele procura. Se eu e você nos colocarmos na brecha, se eu e você entendermos a visitação do Senhor e nos colocarmos na brecha e dizer, Satanás, tu viesse até aqui, mas daqui para frente tu não passa mais, porque eu vou pagar o que eu tiver que pagar, eu vou confessar o que tiver que confessar, eu vou pagar o preço, mas na minha descendência tu não vai tocar. Aleluias, aleluias. Eu creio numa geração remida, por conta de pais que vão se colocar na brecha e vão dizer, eu fico vermelho 5 minutos, mas não fico amarelo a vida toda. Passo vergonha, sim, confesso, me humilho, porque aquele que se humilha é que Deus exalta. Não é os humilhados, é aquele que se humilha. Aleluias. Precisamos entender, irmãos, que tem muitos homens aí, tem muitas mulheres, tem muitas famílias sendo destruídas por conta da iniquidade e não se dão conta.
Aleluias. João 10:10. Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és poderoso. Para quem iremos nós? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Deixa eu falar para você. Deixa eu perguntar para você que está aqui nessa noite. Você vive essa vida plenamente? Essa vida plenamente é a vida abundante. Você vive essa vida abundante que já foi conquistada na cruz do Calvário com preço de sangue. Tá tudo certo, tá tudo 100%. Deixa eu falar. A vida abundante é a vida eterna que começa aqui na terra, irmãos. Tá tudo certo, não tá doente. Tá com problema no casamento, na finança, nos filhos, na igreja, nada, tá tudo certo, então não levanta a mão, por favor. Se você levantar, ele te puxa essa noite e você vai para a eternidade. Por que não tá? Se essa vida abundante já está acessível para mim e para você, nós podemos acessar. Eu sempre costumo dizer, está a uma distância de uma oração. Por que nós ainda não desfrutamos dessa vida abundante? Porque tem coisas que nós ainda nos é oculta. A gente ainda não sabe. Sabe o que é a raiz? A raiz é essa planta aqui. Todo mundo consegue ver? Essa planta? Todo mundo está vendo essa planta? O pecado é as folhas. Ah, eu não quero mais essa planta aqui. Essa planta, ela é artificial, tá, gente? Mas eu estou falando de uma planta natural. Eu enjoei dessa planta. Está lá na minha casa já há um monte de tempo e eu enjoei. Aí eu cortei, eu vim para Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus. Aí eu troquei de roupa, aí eu não fumo mais, eu não bebo mais. Eu não me prostituo mais, eu cortei porque eu não quero mais essa planta, então eu corto todas as folhas que simbolizam o pecado. Mas não tá bom. Eu vou cortar também aqui embaixo porque eu quero plantar uma outra planta aqui. Eu quero colocar uma outra planta aqui nesse vaso. Então eu vou cortar também os galhos, os ramos. Eu vou cortar toda a transgressão. Passar só no sinal verde agora. Eu não adultero mais, eu não trapaceio mais. Eu compro, pago, eu não devo mais nada para ninguém. Eu estou com a minha vida em dia. Então agora tá bom. Cortei toda a árvore, ficou só o vaso. Aí eu pego, vou plantar uma outra planta aqui nesse vaso, uma planta diferente, porque essa aqui, plantar a planta. Qual é a planta? É a oração. É a minha vida cristã que está sendo, a minha salvação que está desenvolvendo. Eu agora não minto mais. Eu mentia, não minto mais. Eu agora estou com outro comportamento, mais legalzinho. E aquela plantinha vai crescendo. Vai crescendo. Só que tem um porém. Eu não arranquei a raiz porque não dá para ver. A raiz ficou lá dentro do vaso. Sabe o que vai acontecer? Naquela planta que começou a crescer, de repente, sem eu menos esperar, começa a brotar uma raiz da planta que foi cortada. Porque iniquidade tem que ser arrancada.
Iniquidade tem que ser arrancada, irmão. Não deixa lá, porque ela vai brotar. Aí passa anos e anos e anos. Do nada, como a profeta Graciela falou hoje aqui, dá uma encostada de braço, ou uma paz do Senhor meio charmoso, acabou-se. Era tudo que o diabo precisava. Conecta lá naquela raiz que estava ali bem quietinha, sendo nutrida pelo pecado que um dia eu cometi, os meus antepassados cometeram. Aquele paz do Senhor, aquele aperto de mão, aquele tá tudo bem, aquele recadinho no WhatsApp, conecta lá com aquela raiz e volta com toda a força e torcida, porque a iniquidade é isso, ela distorce, ela torce. Por isso que tem muitas pessoas que enfrentam, sabe, tipo de problema. Meu Deus, na minha família, na família do meu marido, não tem ninguém que mexe com a homossexualidade. Na nossa família também. E agora a gente está lidando com esse caso aqui. Agora o nosso filho está com problema de homossexualidade. A gente atende isso direto. Por quê? Quando a gente vai olhar, é um pecado lá atrás, é uma iniquidade lá atrás que torceu. Às vezes um derramamento de sangue, às vezes uma quebra de aliança. Às vezes uma quebra de aliança. Às vezes um pecado de feitiçaria. Às vezes uma oração, olha irmão, oração contrária é feitiçaria, sabia? Toda oração contrária à vontade de Deus é obra de feitiçaria. Às vezes você está lá orando para que o irmão morra, para que o irmão que venha falir, ou para que o irmão não dê certo, para que o ministério dele não dê certo, para que ele venha congregar contigo. Feitiçaria. Lá na frente, o filho de repente, do nada, na homossexualidade, na droga, nas drogas, na prostituição, na imoralidade. Da onde? Uma raiz que não foi arrancada. Jesus falou, machado foi colocado à raiz. Toda árvore que o meu pai, está aí na apostila, tá? Depois vocês lêem. Toda árvore que meu pai não plantou, essa será arrancada. O machado foi colocado na raiz aqui na casa do oleiro. Tem raiz aí que não foi o pai que plantou. Tem raiz aí que precisa ser arrancada. E você está aí resistindo. Deixa eu te falar, deixa o machado arrancar. Deixa arrancar para que você seja livre. Como o Alejandro colocou aqui, João 8. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que nós podemos entender com isso? Que se tem uma liberdade que é verdadeira, tem uma que é falsa. Pode tratar um caso de adultério, irmão, que tu vais encontrar uma raiz de iniquidade. Pode tratar um caso de adultério, um caso de queda, que você vai encontrar uma raiz de iniquidade nunca confessada, nunca arrependida. E vamos dizer que é um sistema. Ele é muito mais violento do que eu e você imaginamos. Nós já atendemos família com criança de 2 anos se masturbando. Criança de 2 anos. Agora recém, eu estava no Rio Grande do Sul e veio uma moça conversar comigo, grávida. E ela falou para mim, pastora, a senhora lembra de mim? Eu disse, não. Aí ela disse, a senhora ministrou lá no retiro, falou sobre
A iniquidade, a senhora falou sobre a masturbação da criança. Eu achei, meu Deus, eu fiquei desesperada. Porque a minha criança com 2 aninhos também apresentava alguns sintomas. E eu não entendia o que era. Depois que a senhora falou, eu comecei a perceber. E realmente era a pastora. E nós começamos a orar. Conversamos com os pastores. Começamos a orar e tratamos. E hoje a criança está liberta. Essa criança que nós atendemos, hoje já é uma mocinha. Sabe como que ela se masturbava? Com a fraldinha. Isso é coisa desse mundo? Me diz uma coisa. Alguém, você já viu? Mas existe. É porque a gente não faz nem ideia. A gente não faz nem ideia do quanto é necessário nós alinharmos a nossa vida. Nós confessarmos os nossos pecados. Nós entendermos em que guerra que nós estamos. Hoje, por muito pouco, os adolescentes estão se cortando. O não, e eles cortam o pulso. Deixa eu falar para você, quantos não que você recebeu? Quantos não que eu recebi? Quantas varadas? Ou não era vara, era pá de polenta. E paft, paft, paft. Pensasse em fazer alguma coisa, era mais paf, paf, paf. Por que tem mudado? Porque a iniquidade, ela tem se multiplicado. É Bíblia isso. Hoje eu conversava com uma pessoa e ela compartilhou algo comigo. Eu pedi para ela se eu podia usar isso aqui, por isso eu vou usar, porque houve a liberação. E ela falou para mim que ela teve uns problemas com o filho na idade adulta. Filho de pastor, filho de crente, tudo. E teve umas quedas. E eles sofreram muito. Ela inclusive falou para mim que o filho saía para beber. E ela e o marido iam até onde o filho estava e ficavam dentro do carro chorando. E o filho lá, um profeta. Um menino consagrado ao Senhor. E um belo dia, Deus trouxe para eles o que tinha acontecido. O porquê que Satanás estava tocando naquele menino. E por que Deus estava visitando lá? Porque no aniversário de 1 aninho daquele menino, os pais ainda não eram convertidos. E eles fizeram a festa de aniversário do menino. E dele botar cerveja e dele botar as coisas aradas. E veio a avó daquele menino e disse assim: vocês não me fazem isso. Vocês não fazem isso no aniversário dessa criança. A avó cristã. Vocês não fazem isso. Vocês estão abrindo uma porta. Lembra que eu falei da porta? Ou você abre ou você fecha? Lá foi aberta uma porta. Anos depois, lá na frente, aquela porta que tinha sido aberta pelos pais deu passagem para os demônios agirem. E Deus trouxe para eles. Deus trouxe para eles, para os pais. Sabe o que os pais fizeram? Hoje já convertidos, na época não, mas nunca consertaram isso. Nunca voltaram lá para fechar essa porta. Nunca voltaram lá, a porta estava aberta. Satanás entrou. Esse foi um caso explícito. Mas quantas lutas que esse guri não teve até ali. Porque a porta foi aberta no dia do aniversário de 1 aninho dele. Quantas lutas, quantas guerras que ele não deve ter tido. E aí o Deus trouxe. E hoje ela compartilhando comigo. Eles foram até aquela avó. E foram consertar e foram pedir perdão. Acabou-se. Acabou-se. Tá vendo o mundo espiritual? Abre e fecha a porta. O sinal Deus traz? Não traz. Claro que traz. Ele traz. Uma desonra. Uma desonra aos pais. Paulo fala, deixa muito claro. Honra os teus pais.
Eu fui ministrar sobre honra. E eu estava com meu filho. O Silene não pôde ir. E o meu filho foi comigo. E eu fui falar sobre honra. E quando eu abri a Bíblia, vou abrir agora também, Efésios. Ele falou: mãe, o que é que tu vai falar? Eu disse: falar sobre honra. Eles pediram para falar sobre honra. Eu estudei um pouco sobre honra dele. Disse: então tá bom. E ele foi estudando a Bíblia. Lá eu cheguei na igreja, eu conversando lá com os pastores e coisa, e ele lá no cantinho com a Bíblia. E quando foi para chamar, o pastor chamou ele para me chamar. E ele veio me chamar e ele orou e ele falou sobre a obediência que antecede a honra. A obediência vai na frente. Na hora Deus falou comigo. Olha só o que diz, a gente fala tanto de honra, Efésios 6, né? Olha só, diz assim, ó: filhos, obedeçam a seus pais. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Sabe o que o Senhor falou aqui? Não existe honra sem obediência. Não existe obediência fora do Senhor. Primeiro traz esse parágrafo que diz: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Ah, irmãos, a palavra é rica nos detalhes. Muitas vezes nós dizemos que nós honramos, mas nós honramos muitas vezes no nosso conceito. O nosso conceito de honra é pobre perto do conceito de honra da palavra de Deus. Muitas vezes a gente diz que honra, mas honra em benefício próprio. Honra é você guardar aquela pessoa, você falar bem daquela pessoa quando ela não está presente. Vou falar com as mulheres que estão aqui. Vocês, queridas, abençoadas, lindas do Senhor, que diz que honra o seu marido. O que as suas amigas sabem do seu marido? O que as suas amigas, qual é a conversa, qual é o papo quando vocês estão em uma mesa? O que elas sabem do seu marido? Qual é a reclamação do seu marido? Honra é você sair de casa. Até tem um negocinho na internet que eu acho muito interessante. Eu sempre me vejo naquele lugar. É um elefante com a elefantinha. Eles estão de mal e ele está com o guarda-chuva lá em cima dela. Já viu isso? É muito engraçado. Eu me vejo nessa. Muitas vezes. Porque posso estar de mal, mas ninguém sabe. Eu caminho 23 anos com o pastor Luiz, com o pastor Iraci, com Márcia. É verdade. A gente se converteu junto, gente. A gente se converteu junto há 23 anos atrás no Mevan, em Blumenau. Do Mevan começou. Pergunta para Márcia. Pergunta para uma delas, Esther, que a gente caminha junto. Pergunta para uma delas se algum dia elas ouviram alguma queixa do meu marido. Agora pergunta para Jesus. É pensamento. Isso é honra. E uma filha que não viu a sua mãe honrar o seu pai, honrar o seu marido só no Senhor. Só no Senhor. Fora do Senhor, o conceito de honra dela é distorcido. Ela não sabe honrar. Ela aprendeu a desonra. Então só no Senhor. Deixa eu voltar, né?
Aleluias. Algumas portas que são abertas, que vêm passando de geração em geração. Se você quiser anotar isso, porque eu não coloquei isso na apostila, tá? Se você quiser anotar para ter essa ideia. Uma das portas é o derramamento de sangue. Agora eu vou falar algo. Não está ao vivo mesmo, né? Depois os meninos editam. Depois vocês editam essa parte, tá? Deixa eu falar para você algo que a gente viveu no Senhor, que é muito sério. É muito sério. Quero que vocês prestem bem atenção. A gente, como eu falei para você, a gente atende muitas pessoas. A gente trabalha nesse ministério atendendo gente. E muitas queixas de casamento. Muitas queixas de casamento. E um dia o Senhor nos revelou algo para mim e para o Cirlei, algo muito, eu creio que um mistério. Eu creio que é um mistério até agora, para muitos aqui, porque era para nós. A gente estava num atendimento com uma moça com depressão em último estágio, aliás, de depressão. Já tinha feito todos os tratamentos. Essa moça saiu de casa para tirar a vida, porque uma voz dizia no ouvido dela que ela tinha que se matar. E ela saiu para tirar a vida, só que no percurso ela encontrou alguém que estava passando por um atendimento lá com a gente. E ela foi, e pediram para atender, e nós atendemos ela. Mas ela saiu de casa, deixou uma carta para o marido e uma carta para a filha. Uma filha de 13 anos. E aí, aquela moça chegou na sala, e eu disse, como é que tu estás? Ela disse, eu estou muito mal. Eu vim aqui porque minha irmã pediu para mim vir aqui, mas eu não queria vir aqui porque eu já tomei uma decisão na minha vida. Eu vou dar cabo na minha vida. Eu não quero mais viver. Eu disse, mas por que, minha amada? Ela disse, eu não tenho mais prazer em viver, eu não quero mais viver. A mulher desesperada, num estágio assim, desesperador, irmãos. E aí eu perguntei para ela, tu és casada? Ela disse, sou casada. Eu tenho uma filha de 13 anos. Eu disse, tu tens problema no teu casamento? Não, eu não tenho problema no meu casamento. Estou falando do primeiro item aqui, tá? Derramamento de sangue. Aí eu disse, tu não tens problema no teu casamento e tu queres tirar a tua vida? Tu tens filhos, eu tenho uma filha de 13 anos. Eu disse, tu tens um casamento, tu não tens problema no teu casamento, tens uma filha de 13 anos e tu queres tirar a tua vida? Por quê? Qual é o motivo? O que está te motivando a tirar a tua... Eu não quero mais, eu tenho depressão desde os 12 anos de idade. Eu não aguento mais. Eu tenho 37 anos. Eu não aguento mais. Então eu decidi que eu não quero mais viver. Eu já tomei tudo quanto é medicamento. Eu trato dessa depressão mais de 20 anos. Cheguei num estágio assim, ó, que eu não quero mais viver. Aí eu disse, deixa eu perguntar uma coisa para ti. Já houve adultério no teu casamento? Não, pastora. Não, eu nasci no lar cristão. Eu nasci no lar cristão. Eu nunca fui no mundo. Eu nunca fui nada do mundo, nunca me envolvi com nada do mundo. Eu só namorei um homem, só beijei uma boca, só nananã e tal. Eu disse, então tá. Pois é. Tu só namorasse um homem, tu nunca te envolveste com nada do mundo. E o teu marido? Não, ele teve uma queda da igreja, ele também era da igreja. Mas daí ele teve uma queda, teve um desenvolvimento, mas daí veio, se reconciliou, daí começamos a namorar e casamos. Aí eu disse, casaram virgem? 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 Virgem, pastora? Meu Deus, pastora. Nós dois era da banda?
do conjunto da igreja. Nós cantava. Aí eu disse, então casaram virgem. Casamos virgem. Aí eu disse, e puros? Puro. Ela disse, como assim puro? Eu disse, puro. Tu sabes o que é pureza? Aí ela disse, que a gente não teve relação sexual. Eu disse, não, a pureza vai além da relação sexual. A pureza é aqueles momentos intensos de quente, mão para lá e mão para cá, boca para lá e boca para cá. É aquelas coisas que a gente faz tudo, só não faz o ato porque senão vai para o inferno. Então, faz tudo, só não faz. Ela baixou a cabeça. Ela ficou com vergonha porque o Silei estava junto. Ela baixou a cabeça. Ela disse, eu não casei pura. Aí eu disse, não, e o que aconteceu? Tu queres falar? Tu podes falar? Ela disse, vou falar. Ela disse, pastora, eu e meu namorado, eu e meu marido, nós éramos namorados. Nós cantávamos na igreja. E antes da igreja, a gente chegava no culto mais cedo para ensaiar. E antes do culto, antes da gente... Eu estou falando aqui assim, tá, gente? Mas teve toda uma conversa, né? Para que ela conseguisse abrir. Ela disse, mas antes de nós subir para cantar, nós ia lá fora, atrás dos carros, lá no escurinho, e lá nós namorava, porque meu pai era muito rígido. Meu pai não deixava namorar. Então lá atrás, pastora, a gente tinha todo tipo de relacionamento. Nós só não tínhamos o ato sexual. Eu disse, qual era todo tipo de relacionamento? Aí ela ficou com vergonha, baixou a cabeça. Eu disse, vocês tinham sexo anal? Sexo oral? Eu disse, tu tens noção da porta que vocês abriram para as trevas? E tu casaste de branco? Casei de noiva. E aquela moça foi mudando o semblante. E nós fomos ministrando ela. E eu fui conversando com ela, fui levando ela ao entendimento. E ela começou a chorar, veio um temor de Deus tão grande naquela moça. Se arrependeu. Antes de eu me arrepender, eu posso entregar minha vida para Jesus? Pode. É bastante lugar aqui, ó. Caiu de joelho, entregando a vida para Jesus, chorando em arrependimento, pedindo perdão para Jesus. Conclusão, hoje eu e Silei cuidamos dessa família. Ele é presbítero da igreja, cuidamos inclusive do presbítero. Essa família foi transformada, irmãos. Transformada. Aquela moça, esses dias eu e Silei fomos ministrar um retiro de jovens. Chega lá, quem está coordenando o retiro de jovens? Aquela menina de 13 anos. Depois de todo o arrependimento, depois de tudo que aconteceu ali, o Silei disse, eu posso te levar para casa? Posso levar a senhora para casa? Não, pode deixar, pastor, eu vou. Pegou o carro e foi para casa e foi consertar com o marido. Foi pedir perdão para o marido, foi pedir perdão para a filha. Foi consertar a vida. Foi consertar o altar. Foi consertar o altar. E quando ela começou a falar, ela disse que o marido ficou branco, vermelho, azul e verde. Ficou de tudo quanto é cor. Mas meu Deus do céu, é tão sério. É sério. E se arrependeram e colocaram a vida. Aí deixa eu falar para você. Essa moça, ela gastava uma fortuna por mês escondido do marido. Ela comprava sapato escondido do marido. Ela comprava roupa escondida do marido. Quando o marido olhava e dizia, essa calça é nova? Não, é aquela calça velha que eu já comprei faz tempo. O que estava acontecendo com aquela mulher? O diabo estava matando ela. Da onde que vinha isso tudo, pastora? De uma porta aberta, sabe aonde? Depois conversando, depois conhecendo a história, depois de muita oração, a mãe pegava as duas meninas, ia para a loja e comprava um monte de coisa.
roupa de cama e louça e coisa arada toda, e vinha para casa com as duas meninas pequenas, ela e a irmã. Quando chegava perto de casa, a mãe dizia assim, ó, fulaninha, tu vai na frente. Se o teu pai já chegou, tu bota um pano na janela. Que daí a mãe esconde tudo, as coisas, depois nós buscamos de noite, depois que o pai dormir. Se o pai não chegou, tu só abre a janela, que daí a gente vai correndo, esconde tudo embaixo da cama, amanhã a gente guarda. Depois a gente conta pro pai. Uma iniquidade que se repetiu na filha, só que a filha não fazia só as coisas escondidas do marido, ela fazia as coisas escondidas do marido, ela se prostituía, ela fez horrores àquela mulher. Hoje é uma mulher cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, ajuda outras mulheres. Hoje o marido dela diz mesmo que ela é um exemplo de mulher virtuosa. Ele diz que achou a mulher dele. Deixa eu falar para você. Sangue derramado na terra. Que sangue é esse, pastora? Mas eles eram virgem. Eles casaram virgem. Você acha que um sexo oral, um sexo anal, um sexo depravado, não acontecia o orgasmo? Acontecia, e aquele sangue branco foi derramado na terra. Satanás veio cobrar lá na frente. Lá na frente. Tudo que você dever para Satanás, ele vai te cobrar, porque é um cartão de crédito. Agora eu vou falar para você de uma experiência própria. Minha experiência. Também de um sangue derramado na terra. Deixa eu falar para você. Nosso filho caçula tem 30 anos. Quando aquele menino nasceu, eu desenvolvi uma hemorragia. Na hora do parto. Uma hemorragia. E eu fiquei por 22 anos. Ele tinha 22 anos e eu com hemorragia. Todo mês. O ciclo mensal era uma hemorragia. O meu marido saía comigo e ele me ajudava, porque onde eu sentava, corria o risco de sujar minha roupa. Era terrível, era uma escravidão, era um cativeiro. Era um cativeiro. Por que aconteceu isso, pastora? Porque Satanás sabia que eu não ia ter mais filho. Nem eu sabia, mas ele sabia. Então ele veio cobrar uma dívida antiga, de anos atrás, 17 anos atrás. Quando eu, por rebeldia, tive relações sexuais fora da aliança do casamento, ainda adolescente. E foi derramado um sangue na terra, que não era um sangue da aliança. Não foi Deus que veio receber como um ato de adoração, porque Ele não tem parte com o pecado. Ele não veio, mas alguém veio. Quem veio? Os demônios da imoralidade. Os demônios da prostituição vieram receber. 17 anos depois, ele veio cobrar. Como é que sabe disso tudo, pastora? Vou te falar. Eu estava num retiro, com uma pastora amiga ministrando, e aconteceu um momento de intercessão, onde ela entrou no sangue derramado na terra. Sangue tem voz, sangue clama, sangue grita, sangue pede por justiça, sangue pede por socorro. E eu estava nesse retiro com ela. De repente nós entramos numa intercessão muito grande, por causa falando sobre sangue. E aí o Senhor trouxe para mim que eu não tinha autoridade para entrar naquele lugar. Alguém aqui falou, né? De autoridade, que nós temos autoridade para entrar ou não temos autoridade para entrar. Foi a Esther que falou sobre falar aqui, né? Como se você estava aqui clandestino, escondido.
dos seus pastores. Porque senão não teria autoridade, não teria legalidade para receber tudo aquilo que Deus tem para derramar para nós. E eu entrei num lugar de arrependimento muito grande, porque o Senhor trouxe na hora. Na hora Ele trouxe. E Ele ministrou comigo aonde foi. Que entrou a hemorragia. Que entrou o direito legal de Satanás vir tomar do meu sangue todo mês. Ele mostrou aonde foi. E naquele lugar eu entrei num lugar de arrependimento muito grande. Muito grande, irmãos. E eu pedi perdão para o Senhor. Eu pedi perdão para o Senhor. Sabe o que aconteceu? No mês seguinte, cadê a hemorragia? Foi uma cura instantânea. Eu sei o que a mulher do fluxo de sangue viveu, porque eu vivi. E da forma que ela tocou em Jesus, eu também toquei. Não importa como nós começamos, importa como nós vamos terminar. Importa se nós ouvirmos e virmos que Jesus está passando e quisermos, eu vou tocar em Jesus. Aqui nós estamos em 100 pessoas, vamos dizer. Todas as 100 podem tocar, mas também só uma pode tocar. Porque a mulher do fluxo de sangue, só ela tocou em Jesus de uma forma diferente. Pelo menos só foi ela. De uma multidão, ela foi curada. Sangue derramado na terra. Sangue derramado na terra. Grande causa da depressão das mulheres. Mioma, câncer de útero, câncer de mama. Idolatria e feitiçaria. Já falamos bastante de idolatria e feitiçaria, então não vamos precisar esmiuçar aqui, porque já foi falado bastante de idolatria e feitiçaria. Mas idolatria são portas abertas. São portas abertas. Lembra que a profeta Graciela falou? Criança, 3 aninhos. Quantos de nós que tivemos envolvimentos ferrenhos com a idolatria, com o catolicismo, e nunca nos arrependemos, nunca renunciamos, nunca rompemos com esses vínculos, com esses pactos que foram feitos lá na feitiçaria. E essas portas estão todas abertas. Irmão, Satanás vai entrar, os demônios vão entrar. Às vezes eles não precisam nem de uma porta escancarada, basta de uma brecha. Eles entram, porque é legal. O mundo espiritual é legal. Soberba e orgulho. Eu fiz as anotações, está tudo ali, tá, gente? Soberba e orgulho. Meu Deus, como tem derrubado os homens, como tem derrubado homens e mulheres de Deus. Como tem derrubado homens e mulheres de Deus. A soberba e o orgulho. Sois soberba altiva e Deus está resistindo. É Deus que resiste o soberbo. Eu não fluo no meu ministério. Não dá nada certo na minha vida, no meu negócio. Eu abro empresa, não dá certo, não vai para frente. Meu casamento não vai para frente. Não vai nada, meus filhos, meus negócios. Será que Deus não está te resistindo? O diabo se levantou. Será que não é Deus te resistindo? Será que Ele não encontrou orgulho nas tuas motivações? Será que Ele não encontrou soberba nas nossas ações? Quebra de aliança. Quebra de aliança, irmão. Pastora, mas na minha família é comum. Não, não é comum, irmão. Não é normal quebra de aliança. Sabe, quando eu estava pensando nessas portas aqui, quando eu cheguei na quebra de aliança, o Senhor me trouxe a origem dessas quebras de aliança. Porque o diabo, ele tem um objetivo: nos levar a quebrar a aliança com Deus. Um casal que quebra a aliança entre si, é porque a aliança com Deus já foi quebrada. Então nós temos que voltar a um arrependimento.
restaurar nossa aliança com Deus. Nós falávamos no culto de casais. Hoje as pessoas querem orientação no casamento e vai buscar orientação aonde? Em alguém que está na segunda, terceira, quarta aliança. Não que isso seja, irmão, não estamos aqui batendo em segunda e terceira, não, nada disso. Eu só estou querendo dizer para você, quer um conselho para o teu casamento? Busca alguém que está ralando 40 anos, irmão, que está morrendo 40 anos, 20 anos. Busca conselho em alguém que vai poder dizer, vai valer a pena. Vale a pena, não se trata mais de ti, irmão, se trata dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos. Não se trata mais de nós. E hoje a gente quer buscar autoajuda. Busca ajuda do alto, é mais certa. Busca ajuda do alto. Mas a gente quer tudo o que é fácil. A internet. Hoje nós falávamos, eu com uma irmã aqui, a respeito de como está a igreja do Senhor, gente. Hoje nós não queremos mais buscar, nós queremos mensagem pronta. Nós queremos falar sobre libertação, nós vamos para a internet, o assunto da libertação. Quem está falando libertação? Não que não possa ouvir, não que não possa pegar algumas referências, não. Tem gente séria falando. Mas não é a nossa base, a base é a Bíblia, a base é a orientação da palavra de Deus. Ele é o nosso libertador. A base, o modelo é Ele. Quer saber do modelo? Quer saber dele? Vai para a palavra dele, não tem outro jeito. Não existe outro meio de nós aprendermos com Ele que não seja pela palavra dele. Amém? Outra que eu ouvi hoje aqui, que a gente precisa também observar com bem mais seriedade sobre a religiosidade. Que a religiosidade faz. E a religiosidade é uma iniquidade, irmã. Tem gente que não consegue romper com os vínculos, com a idolatria, por conta do familiar. Por causa do pai e da mãe. Eu não quero ferir meu pai, eu preciso honrar meu pai e minha mãe. Mas honra a Deus em primeiro lugar. A gente conversa com gente que não consegue romper com os vínculos por conta da família. E isso é uma iniquidade que vem passando de geração em geração. Eu não posso romper. Eu não posso magoar, não posso ofender os meus pais. E pode ofender a Deus? E pode ofender a Deus? Não tem como servir a dois senhores, a mais senhores. Ele é zeloso, ciumento. Ele não divide nós com ninguém. Ele não divide nós com ninguém. Nem com o nosso cônjuge, sabia? Nem com o nosso cônjuge. Que a salvação é individual. E a perversidade. A perversidade. Outra porta aberta. O que é a perversidade, pastora? O que é perverso para você? Qual é o desvio de caráter que você classificaria como uma perversidade? Enganar? Roubar? Mentir? Como é que estão os teus negócios, irmão? Você paga o que você compra? Como está o seu nome? Que não é mais o seu nome. É o nome que está sob o seu nome. Como está o seu crédito? Como está a sua linha de crédito? Perversidade. Não é a sexual, é a moral. Devendo para Deus e todo mundo. Perversidade é iniquidade.
Porque você vem de uma linhagem onde teu pai comprava, não pagava, teu avô comprava, não pagava. Isso era tão normal que hoje é normal para você, mas para Deus não é normal. Nós precisamos nos arrepender. Como está o seu nome como é que está a sua linha de crédito? Se hoje você precisar comprar um carro, comprar uma casa, como está o seu nome? Como está o seu crédito? Isso é iniquidade. E estamos aqui em cima do altar. Lembra que a profeta Graciela hoje ela leu que se Mateus que fala, não lembro aonde, tá? Não lembro direito o endereço, mas eu sei que é Mateus que Jesus fala que se nós olhar para uma mulher já cobiçando no seu coração, já adulterou? Lembra que ela falou? É Bíblia. Se alguém achar aí, por favor. Você já imaginou quantos homens adúlteros nós temos em cima do altar? Sim, porque ela falou também que dentro da igreja, e é real, ela falou de uma realidade. Tem homem que não pode ver uma mulher. Cobiça a mulher. Olha uma vez, todo mundo olha. A segunda vez é adultério, irmão. Meu Deus, pastor, é assim? Não, mas não é assim, não houve nem contato. É Jesus falando, é a palavra de Deus falando. Se você cobiçou no seu coração, se você olhou a segunda vez, é porque já houve cobiça. E eu estou falando para os homens, mas é homem e mulher. Porque tem mulher que também não pode ver homem. Tem mulher que não pode ver homem. Está em adultério, está em pecado de adultério. Está abrindo porta sobre a sua descendência. Está abrindo porta sobre as suas finanças. Está abrindo porta sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério. E o homem está lá pregando, e um peso que não sabe como suportar. Portas abertas. Deixa eu falar para você. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Nós precisamos nos conscientizar disso. Nós já ouvimos tanta coisa. Eu não sei quanto a você, mas eu já pude ir para casa. Já pude ir para casa. Como Deus tem falado, como Deus tem bradado nesse lugar. Como Ele tem bradado nesse lugar. E tudo que Ele pede para mim e para você é que se nós ouvirmos a voz dEle, que nós não endurecemos o nosso coração. Esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas ela brotará. Ela brotará, sabe por quê? Porque Deus Ele não contabiliza o que você fez até hoje. Ele vai contabilizar. O que vai contar para Deus é o que você vai fazer a partir de hoje. O que você vai fazer a partir de hoje? Agora o que eu vou fazer com toda essa verdade que eu ouvi? O que eu vou fazer? Deixa eu falar para você, tem um lugar junto à cruz para mim e para você. Se levante, está caído, se levante. Tem uma mão estendida aqui nessa noite. Tem uma mão estendida aqui nessa noite para te levantar. Ele vai te levantar. Ele quer te levantar. E a pergunta é, você quer se levantar? Você quer ficar de pé? Você quer romper com essas cadeias da impiedade? Você quer cortar com essa linhagem de iniquidade? Você quer parar de passar no sinal vermelho, disfarçado, como se ninguém estivesse vendo? Deixa eu falar para você, o Senhor está vendo, mas não é só Ele, os demônios também estão vendo. Olha lá o crente, olha lá o pastor, olha lá o líder, olha lá o ministro, olha lá. Lembra que foi falado aqui que houve uma reunião? Houve uma reunião, vamos derrubar aquele pastor, porque aquela igreja está crescendo. Eu achei muito, meu Deus, forte é pouco para o que porque eu também já ouvi muita coisa. Vamos derrubar aquele homem? Aquele ministério está crescendo.
Vamos derrubar aquela mulher. Aquele ministério está crescendo. Ela está denunciando. Ela está falando. As vidas estão se convertendo. Ele está bradando. Ele está pregando. Ele está falando. O surdo está ouvindo. O cego está enxergando. O aleijado, o paralítico está andando. Vamos parar com ele. Vamos preparar uma armadilha aqui e vamos parar com o negócio dele. Mas espera aí. Foi feita uma pesquisa aqui. Na linhagem dele teve, mas não tem mais. Ele fechou a porta. A porta que a gente podia entrar está fechada, está lacrada. Mas espera aí, a porta até tinha na linhagem dela. Até tinha motivo e razão e legalidade para nós entrar. Mas foi fechada essa porta. O que nós precisamos fazer? Vamos continuar estudando. Enquanto vai continuar estudando, o reino vai avançando. E esse homem de Deus vai se arrependendo e vai pregando o evangelho e vai fazendo a diferença. E o céu vai descendo. E o céu vai descendo. E as vidas vão se arrependendo e vão se convertendo e vão sendo curadas e vão sendo transformadas. Ah, irmão, essa é a realidade. Essa é a realidade de Deus para mim e para você. Se hoje houver uma reunião no inferno, se hoje haver uma reunião no inferno e eles baixar o teu nome lá, vamos lá, Miriam, Roseli, vamos lá ver, tinha isso e tinha aquilo outro, mas não dá mais, a porta foi fechada, tá lacrada, e ainda mais tem a marca do sangue do Cordeiro na porta. Tem a marca do sangue do Cordeiro na porta. Ali nós não podemos mais entrar. Aleluias! Se hoje houver uma reunião no inferno e eles forem buscar o teu nome, o que eles vão encontrar? O que eles vão encontrar? Aleluias! Aleluias! Levante e fique de pé comigo. Oh, rabachurianda labacanta rabachai. Oh! Rabasturianda labachere canta rabagai. A reunião está sendo feita. Ei, olha lá. No Hotel Cibara Flat. No Hotel Cibara, lá em Balneário Camboriú, tá tendo um negócio lá. E tem alguns que já se tocaram. E eles estão com a mão na maçaneta para fechar a porta. Ei, vamos correr para ver se a gente ainda consegue entrar. Só para ver se a gente ainda consegue entrar. Fecha a porta na cara do diabo hoje. Fecha a porta na cara dessa iniquidade hoje. Fecha a porta em nome do Senhor Jesus. 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 Pode fazer a reunião, Satanás. Pode fazer a reunião. Pode baixar ficha. Porque tu vais encontrar os filhos de Deus com o joelho dobrado, rendido na presença do Todo-Poderoso. Tu vais encontrar uma igreja rendida, uma igreja arrependida, uma igreja prostrada diante da verdade, diante do poder da cruz, diante do poder de Deus.